Paz do Senhor, queridos. Vou aqui gravar mais um vídeo. Quero ler um texto aqui com vocês. Está em 2 Samuel, no capítulo 6. A partir do versículo 6, eu queria ler todo o texto, mas o nosso tempo aqui ele é curto. Eu vou ler a partir do 6, que diz: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Eu queria voltar um pouco na história com vocês. Se vocês lembrarem um pouco da história, diz quando o povo de Israel, na época do profeta Samuel, foi derrotado diante dos filisteus, a arca foi levada para a terra dos filisteus, e depois ela foi devolvida a Israel e foi colocada na casa de Abinadab. Mais ou menos, quem sabe um pouco mais, de 70 anos a arca ficou na casa de Abinadab. A arca representa a presença de Deus. 70 anos ou mais a arca fica na casa de uma pessoa. E o que a Bíblia diz que mudou? Nada. Não teve nenhuma transformação, não aconteceu nada na vida deste homem. E pelo contrário, seu filho, que era Uzá, quando a arca foi carregada, o Senhor o feriu por uma irreverência. O que eu quero dizer com você, às vezes a presença de Deus está conosco e a gente se conforma com ela. A presença de Deus está na nossa vida e há um conformismo, não há uma valorização à presença. Nós não amamos a presença e ela não traz mudança nenhuma na nossa vida. Diferente foi o que aconteceu com Obed-edom. Obed-edom ficou apenas 3 meses com a arca, e a Bíblia diz que ele amou a presença, e por amar a presença, o Senhor o abençoou em tudo. O que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas se acostumam com as coisas de Deus, se acostumam a ir para a igreja, se acostumam a ouvir palavra, nada mais causa diferença, e aí Deus não consegue operar, as pessoas não têm reverência com as coisas de Deus. Por que é que na hora do culto, todo mundo tem vontade de ir no banheiro, todo mundo quer tomar água, principalmente na hora da adoração e da palavra, a irreverência. E Deus não consegue operar, as vidas não mudam, porque as pessoas não respeitam a presença de Deus, não amam a presença de Deus, não valorizam a presença de Deus. O que aconteceu com a igreja de Éfeso, quando Cristo a repreendeu e disse que tenho contra ti, é que deixaste teu primeiro amor. Era uma igreja que, se você ler a história, Paulo, quando chegou em Éfeso, tinha só 12 crentes. Orou sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, e esta igreja se transformou numa das maiores igrejas do Antigo Testamento. Mas chegou um tempo em que ela começou a amar mais a obra do que o dono da obra. As pessoas hoje em dia amam a obra, mas não amam o Senhor da obra. Nós corremos um risco nesses últimos dias de, quando Cristo voltar, Ele nos dizer aquela palavra dura: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, Senhor, nós curamos em Teu nome, expulsamos demônio em Teu nome, e Ele virá para nós e dizer o seguinte: eu não vos conheço, para o fogo eterno, para o inferno, porque eu não vos conheço. O que eu quero dizer, queridos? Nós queremos fazer a obra, mas nos esquecemos do dono dela. Não há intimidade com o dono da obra. Não há amor pela presença do Senhor. Abinadab, 70 anos, mais de 70 anos com a presença de Deus em casa, e não teve mudança nenhuma. Obed-edom, 3 meses. E o amor que ele demonstrou, o respeito e a reverência que ele demonstrou pela presença, Deus o abençoou em tudo. Se você olhar esse texto e meditar com calma, o que você vai ver? Davi tentou trazer a presença de Deus para a cidade de Davi da mesma forma que ele ouviu o que aconteceu tempos atrás.
os filisteus prepararam carros de boi onde nunca havia colocado carga nenhuma e colocaram a arca de lá, e a arca foi direitinho até o seu local de destino. Davi fez igual, os filisteus são do mundo, fez igual o que o mundo fez e queria trazer a arca de Deus fazendo igual ao mundo. Às vezes nós queremos servir a Deus da nossa maneira. Eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é, mas você nunca perguntou se é a vontade de Deus. Você nunca foi buscar a Deus para saber se esse era o rumo de Deus, e aí causou morte. A geração futura morreu. O filho de Abinadab, que era a geração futura, morreu. E às vezes tem filhos de crente que não estão na igreja porque não viu a valorização da presença dentro de casa. Os filhos que é a próxima geração de crente, é a próxima geração de servos de Deus, não olharam a valorização da presença de Deus dentro de casa. Eu quero meu filho na igreja, mas ele só vai ser da igreja se ele vê o quanto eu amo Deus. Eu quero meu filho como um pastor, eu quero meu filho como um levita, um adorador, mas ele só vai fazer isso quando eu valorizar a presença de Deus dentro de casa. Filho repete aquilo que ele vê eu fazer, queridos. Filho vai repetir o que eu estiver fazendo. Se você lembrar a história, José, que já era um menininho, contemplou o dia do concerto de Jacó e Esaú, o perdão entre eles, e quando José precisou perdoar os seus irmãos, ele apenas repetiu o que viu seu pai fazer, ele apenas repetiu o exemplo do seu pai. Então José tinha exemplo dentro de casa. E o que eu quero dizer com isso? Seu filho só vai ser um servo de Deus se ele vê o quanto você ama a presença de Deus. Aquele que está à sua volta só vai ser um servo de Deus na medida que você amar a presença de Deus. Queridos, ame a presença. Valorize a presença, não se conforme com as coisas normais. Deus está no nosso meio e nós precisamos dar um culto de adoração com valor. Poxa vida, na hora do culto todo mundo dá vontade de ir no banheiro, na hora da palavra todo mundo quer tomar água, ninguém se assenta para ouvir Deus falar. Se você olhar, queridos, um pouco da palavra de Deus, diz que Israel, na época dos tabernáculos, ficava 7 dias em tendas, na presença do Senhor, e eles se alegravam por estar na presença do Senhor, e nós não conseguimos ficar 1h30 e 2 na presença de Deus. Nós não estamos valorizando a presença de Deus e queremos milagre. Nós não estamos valorizando a Deus e queremos milagre. Eu vou parar por aqui, queridos, porque eu sei que é algo extenso para se falar, mas eu quero te abençoar com esta palavra. Se você puder compartilhar, se ela te abençoou, compartilhe. Se inscreva no meu canal do YouTube, Apóstolo Francisco. Eu vou estar postando nas minhas redes sociais, que esta palavra possa te abençoar. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Que o Senhor te abençoe, que você valorize a presença de Deus. Tenha reverência pela presença de Deus e você será abençoado. Amém? Que Deus te abençoe.